E hoje pela manhã, o presidente Lula conversou, olha aí, quem poderia imaginar, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Eu só não sei como se entenderam. Em ligação que, segundo nota divulgada pelo governo russo, aconteceu a pedido do governo brasileiro. É lógico. Só para provocar. Que bom que a gente está trazendo o Guilherme cada vez mais para o nosso lado, né, Segredo? E hoje pela manhã, o presidente Lula conversou, olha aí, quem poderia imaginar, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Eu só não sei como se entenderam. Em ligação que, segundo nota divulgada pelo governo russo, aconteceu a pedido do governo brasileiro. É lógico, gente, calma, não precisa me xingar, eu fiz uma piada apenas. É óbvio que sempre tem vários tradutores, tanto do lado de lá quanto do lado de cá, para confirmarem as informações. Foi só mera brincadeira. Lula e Putin discutiram questões internacionais atuais, principalmente a situação da Venezuela. É que ele não tem problema para resolver aqui no Brasil. Então ele está preocupado com o problema da Venezuela. De acordo com o comunicado da Rússia, os países compartilham da mesma posição em defesa da soberania estatal e dos interesses nacionais da Venezuela. Só que ninguém chamou representantes do povo venezuelano para saber se a soberania está sendo respeitada para eles ou não, se eles estão de acordo ou não. Já o segundo governo Lula, ou melhor, já segundo o governo Lula, a ligação de 45 minutos teve como foco os preparativos para a 8ª Comissão Bilateral de Alto Nível Brasil-Rússia, que será realizada em 5 de fevereiro em Brasília. Putin não deve vir, mas vai enviar representantes para o evento. O Segredo, desculpa, Guilherme, eu vou começar de novo com o Segredo, porque ele fez um gesto aqui, eu quero entender que gesto foi quando disse que o Putin não vem. Não é nenhuma novidade, né? Pode ir preso. É isso? Não tem nenhuma novidade o fato dele não vir, né? Ele pode ser preso. Agora, deve ter ligado o Lula e disse: Olá, priateli, kakosté, dobrodosli. Olha! Não, isso não é russo. Rasgou agora palminhas pro Segredo, alemão. Mas é mentiroso, merece muito. Mentiroso. Não é russo. Isso aí é serbo-croata. Olha, serbo-croata. É parecido com o russo, mas não chega acertando. Mas engana bem. Sim. Engana bem. Sim. Mas essa conversa poderia ter sido antes, e volto a ser irônico, quando a Venezuela queria invadir Essequibo, na Guiana, para pegar o petróleo da Guiana. E aí Rússia não se meteu, Brasil não falou nada, e hoje estão defendendo o petróleo venezuelano do imperialismo americano, mas não é por uma questão de soberania, é porque esse petróleo, até ontem, ia para a Rússia, Cuba e para a China. Então, essa colocação de Trump complicou os interesses russos, chinos e cubanos desse petróleo. Lembrando que na época do Chávez, quando Chávez estava com um barril de petróleo acima de $90, a economia venezuelana estava muito bem, obrigado. E ele saiu expropriando um monte de coisas. Falava assim, tem vídeo, se você quer, coloque, Chávez, expropie-se. Você vai ver um monte de vídeos dizendo, expropie-se. E aquele local de lá, expropie-se. Comprava um monte de tranqueira. Entre essas tranqueiras que comprou e expropriou, tem exploração de petróleo de empresas americanas e nunca pagou. Da mesma maneira que também não pagou pelo metrô de Caracas, financiado pela gente com dinheiro do BNDES. Então, essa soberania que está tentando defender Lula e Putin não aplica exatamente para essa defesa da soberania. Muito bem, eu tendo a concordar, né, evidentemente, mas eu queria incluir a seguinte questão. Quando ele liga para o Putin, vou passar para você, Guilherme, quando ele liga para o Putin, me parece que, óbvio, isso não vai sair em nenhum veículo de imprensa, nem brasileiro, nem do exterior, ele está tentando se aproximar para literalmente pedir ajuda, que ele já fez em 2024, logo que o presidente Trump assume, porque ele sabia que ele ia ter confrontos ideológicos com o Donald Trump. A gente precisa lembrar, e você precisa ter isso em mente, que em 2022, quando o Dilma, desinelegibilizado, foi eleito, né, ele teve o apoio de Joe Biden, que aí em 23 perde a eleição e em janeiro de 24 toma o seu posto o Donald Trump com um alinhamento completamente diferente. E ele então sabe muito bem que vai ter problemas. Ele já pediu ajuda lá, portanto, em janeiro de 24,
talvez não tenha tido uma negativa completa, mas teve um afastamento do Putin, que resolveu não se meter, porque tinha os seus problemas internos para resolver com a própria população e com a guerra da Ucrânia, que agora vem chegando ao fim, e em virtude disso ele volta a chamar o Putin por conta do que aconteceu com o Maduro. Me parece claramente esse cenário que se desenha, Guilherme, mas estou muito curioso de novo para ouvir a tua opinião a respeito. Eu acho que quando a gente fala de geopolítica, né, e economia internacional, tudo também vai se dando um pouco na base da tentativa e erro, não é? Então é difícil se prever o cenário exatamente como se idealizou. Eu acho que o Trump é o maior exemplo disso, né? Muitas vezes ele vai, toma uma atitude, recua, volta, negocia. Ele depois veio na Assembleia da ONU dizer que tinha rolado uma química entre ele e o presidente Lula. Ele é muito próximo do presidente Putin, aliás, faz questão de dizer isso, que se dão muito bem, que ele sentou, que ele ia resolver a guerra, inclusive resolvendo a guerra numa situação muito parecida, sem o principal envolvido e sem o principal interessado, que era a Ucrânia, participar. Ele foi, sentou com o Putin lá no Alasca, conversaram, vamos fazer assim, vamos fazer assado, depois foi para a Europa. Então, quer dizer, essa situação, muitas vezes em que a parte principalmente interessada é deixada de lado, não é uma exclusividade da conversa entre Lula e Putin, também não é uma exclusividade da conversa entre Putin e Trump. É uma exclusividade e uma característica daqueles que têm o poder de decidir. E o presidente Lula, na medida em que traz a insatisfação, ou melhor, a preocupação do continente sul-americano, sobretudo do governo brasileiro, que sempre foi um parceiro de primeira ordem e de primeira hora do governo americano, com a atitude do Trump, que, diga-se de passagem, é algo sem precedentes na história das democracias liberais. Entrar em um país, sequestrar ali o seu presidente, seja ele um ditador ou seja uma pessoa eleita, nem na época das políticas de apoio a levante das ditaduras aqui na América Latina isso aconteceu. É algo sem precedente, muito preocupante, no entender meu e do presidente Lula. E ele sabe que, como o Trump já sinalizou que para ele política internacional, relações diplomáticas, organismos bilaterais não valem nada, vai valer a regra da força. E no caso da regra da força, só tem dois atores capazes de fazer frente aos Estados Unidos, que são a Rússia e a China. Quem não quer estar totalmente vendido e à mercê das vontades ou dos devaneios do presidente Trump, tem que de alguma maneira se aproximar e dialogar com esses dois países, até porque a última rácio, no limite, é sempre a força bruta, não é? Eu acho que você esqueceu do Panamá. Não, mas é que no caso do Panamá, veja, aí era, mais uma vez, né, uma questão comercial em que os Estados Unidos ali precisava ter uma passagem e fundou um país e fez o que foi preciso. Agora, na democracia recente, no último século, nós nunca tínhamos visto algo parecido. E eu não vou, obviamente, ainda mais por motivos que, né, quer dizer, sem uma denúncia, sem provas. Fez muito bem lembrar o caso... Sem provas? Não, sem provas. O Maduro não é ditador na tua visão. Não. O argumento para que ele seja preso não é o fato dele ser um ditador, é o fato dele ser o comandante de uma organização terrorista narcotraficante. Isso pelo menos foi o que foi dito. Volta na minha frase no início. Esse é o bom motivo. O motivo verdadeiro é que ele está sentado sobre uma das maiores, ou melhor, a maior reserva de petróleo do mundo, e ele não estava facilitando, ele precisa ser retirado. Esse é o motivo verdadeiro. O bom motivo é combater o narcotráfico, da mesma maneira como agora vão criar um bom motivo para se ocupar a Groenlândia. Enfim, hoje eu vi até uma charge... Quantos navios foram abatidos desde que ele cercou o mar do Caribe e cercou a Venezuela? Eu não sei, acho que 25, 26, alguma coisa assim, Não é né? prova suficiente. Não, mas eles foram abatidos, não houve prova de nada. E outra coisa, há prova, óbvio, que tem tráfico no Mar do Caribe. Isso nós sabemos. Isso nós sabemos, mas o tráfico no Mar do Caribe passa pelo Panamá, passa pela Colômbia, passa pelo Equador, passou já pelo Peru, passa pelas Guianas. Isso todos nós sabemos. Não é e o governo americano sabe. Mas então por que não apresentou as provas? Por que não recorreu aos organismos internacionais? Por que não solicitou a intervenção da Interpol? É assim que no mundo civilizado se faz. Você não vai lá, cria uma situação... Você lembra como é que era, Caivano, quando supostamente o Iraque tinha armas químicas de destruição em massa? Os Estados Unidos entrou lá para assassinar o Saddam Hussein, foi recebido com 38 enferrujado e estilingue.
Não tinha arma de química, não tinha arma nuclear, não tinha absolutamente nada. E depois que eles entraram, não sabiam o que fazer com aquele país, porque aquilo virou um caos. Felizmente, isso não aconteceu na Venezuela. Não sei se felizmente para os americanos, se felizmente para a população. O fato é que a vice-presidente conseguiu se reorganizar e não houve, até então, não é, um racha interno para que promover uma guerra civil. Então, mas Segre, me permita os mais motivos, uma pergunta para ele. os motivos Claro. não são tão nobres El assim. Pocho Carvajal não existe. Existe. Ah, então ele não serve de prova para você. Não, eu acho que não serve de prova. Porque, veja, como é que você faz um... Peraí. Mauro Cid Desculpa, não Guilherme. Por que o Bolsonaro está preso? Por que o Bolsonaro foi condenado? Um delator. Mas veja, Pela delação Pera do só. Cid? Sim, mas espera um Teve pouquinho. prova? Teve um No caso processo. do Teve um Bolsonaro? processo. Como Como é que eu vou processar alguém nos Estados Unidos se esse alguém não está lá Não. à disposição da justiça? Mas isso já aconteceu em inúmeras situações. O exilado aqui, Battisti, que o governo brasileiro depois se negou a entregar para o governo italiano, foi processado fora do país sem defesa e a revelia. Só pôde E depois voltar para ser e depois condenado, foi ele não foi solicitada condenado a antes. extradição dele e o governo brasileiro assim fez. Então, isso é comum. Você Malabarismo processar... semântico. Não é malabarismo semântico. É uma questão jurídica. As empresas brasileiras não estão sendo processadas agora por Brumadinho, Mariana, em câmaras de arbitragem da Inglaterra, da Austrália. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Então, se houvessem provas cabais de que o Nicolás Maduro é, de fato, o comandante de uma organização narcotraficante, não há problema algum. Ele que seja processado, julgado e condenado. E aí sim, não é? O Putin também não responde a processos, não foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional, por que não vão lá pegá-lo? Porque é o Putin. Porque não tem como entrar, é o Putin, exatamente. Então nós caímos no argumento da força, foi o que eu falei desde o início. Se você tem arma, se você tem bomba, você faz o que você quiser e nada vai acontecer com você. Inclusive com condenação do Tribunal Penal Internacional, como é o caso do Vladimir Putin. Se você for um presidente ou um líder de uma republiqueta de bananas, como é o caso de todas daqui da América do Sul, cuidado que você pode cair a qualquer momento. O direito sem força é letra morta. A Sim. força sem direito é tirania. Sim, concordo, Donald que é o que Trump aconteceu agora. Pascal que disse isso, tá, pessoal? Não fui eu. O Donald Trump só cumpriu um mandado de segurança. E olha que engraçado, né? Você está falando disso, entrou e etc. Eu não sei se vocês se recordam, mas teve um problema com argentinos que estavam em solo venezuelano, protegidos na embaixada. Sim. Eram 6 opositores a Maduro que estavam na embaixada muito bem argentina. lembrado. Ótimo, vamos lá a partir daqui, pessoal. Olha só, acompanha o raciocínio. Aí, o Brasil, já sob a égide de um tal Luiz Inácio Lula da Silva, colocou as suas forças armadas ali, um pelotão das forças armadas para proteger a embaixada. Ninguém conseguiu tirar de lá, porque obviamente havia ameaça do próprio regime Maduro. Quem fez isso para salvar essas pessoas? Como assim? Quem entrou lá e retirou? Estados Unidos. Quem fez a extração? Os Estados Unidos. Estados Unidos. Então me parece que o uso da força para extrair pessoas que estão com o seu direito violado dentro do solo venezuelano não é lembrado. Mas, quando para eles se assemelha a algo que talvez seja uma violação da soberania, como ele está dizendo, porque no direito internacional ele está se valendo da questão de que um presidente não poderia ser deposto justamente por ser presidente. Agora, como toda regra, o direito internacional também tem as suas exceções. Ele, fazendo o que ele faz na Venezuela, é um violador de direitos humanos. E eu não estou misturando as coisas para justificar a ação americana. Não, eu estou apenas mostrando que existem precedentes, não só o do Panamá, ele falou aqui o do Iraque, tivemos outros, mas há um precedente na própria legislação internacional que permite isso. Não fosse isso, o governo americano estaria sendo confrontado pela comunidade internacional, e isso até o momento não aconteceu. Há um discursinho aqui, outro discursinho ali, porque foram até lá das mesmas pessoas envolvidas que você citou. Rússia, a própria Venezuela
Colômbia e Não, China, a que União nem Europeia- esteve presente a União- na reunião da ONU. A União Europeia condenou também. Não condenou. Todos- Disse que vê com preocupação a questão da Venezuela. Não disse absolutamente nenhuma palavra a respeito da extração do Maduro. Mas você teve a oportunidade, vou passar para te ouvir, Segré. Eu estou mandando E aí, uma depois, coisa se o para o Guilherme quiser. alemão, que nós tínhamos preparado inclusive para outro programa e não deu tempo de colocar, Tá? para compartilhar aí. Vê, alemão, se dá para colocar isso na pauta. Ele vai colocar. Que tem a ver com a situação. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.